É esse Espírito que está em você. É esse Espírito que habita em você. Ele está dentro de você. Você é a morada dele. Por que o desânimo? O mundo não tem. Você tem, mas o mundo não tem. Entenda, por que desanimar? Por que não sonhar? Por que não ter projeto? Por que não ter plano nenhum? Por que viver um dia igual ao outro? Por quê? Por que não adorar? Por que não pregar a palavra? Por que não testemunhar da salvação? Por quê? Como é que você vai conseguir testemunhar da tua salvação se você mesmo tem dúvida da tua salvação? Como é que você vai testemunhar e vai convencer um ímpio lá fora com a tua salvação se você não tem a alegria da salvação? Como? Entenda em nome de Jesus. Deus não quer o teu mal com essa palavra. Ele só quer o teu bem. Você entristece Deus com cara de desânimo, com essa cara de sargento mal-humorado, cara de delegado mal remunerado. Arranca essa cara em nome de Jesus Cristo. Bota um sorriso no rosto, bota um ânimo na cara. Em nome de Jesus, converte a cara, converte o rosto. É só tristeza, é só seriedade, é só rancor. Para com isso. Queixo duro. Abre a boca para adorar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Tira o desânimo da face, tira a tristeza da face. Ninguém vai se converter por teu intermédio com a cara rancorosa, com a cara dura, exalando enfermidade na cara, exalando tristeza, exalando decepção. Vamos exalar outras coisas maravilhosas. Vamos exalar alegria. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Todos encontraram, amém? Diz a palavra de Deus assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Renova os nossos dias como dantes. Abra também no livro dos Salmos, Salmo 51, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E para encerrar, lá no livro de Jó, capítulo 29, versículo 20. Livro de Jó, capítulo 29, versículo 20. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. A minha honra se renova em mim. Vamos encerrar com Isaías. Isaías capítulo 40. Eu trago-lhes uma palavra da parte de Deus nessa noite sobre renovação espiritual. Isaías capítulo 40. Versículos 29 até o 31. Também é uma palavra sobre renovação espiritual.
Diz assim a palavra de Deus: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos nos basear nesses textos sagrados para tratar desse tema chamado renovação espiritual. Por que nós precisamos de renovação espiritual? Porque nós estamos em contato com o mundo, nós estamos em contato com heresias, nós estamos em contato com a incredulidade, a maldade, nós estamos em contato com obras demoníacas. Ou seja, nós estamos nesse mundo em contato com uma quantidade inumerável de seres e de situações que buscam corroer a nossa fé, buscam corroer a nossa comunhão com Deus, buscam nos trazer dano do ponto de vista espiritual a essa comunhão com Deus. E nós precisamos, vez ou outra, estarmos atentos a isso, porque senão nós corremos o risco de cair, pecar, corremos o risco de perecer, corremos o risco de nos contaminar, corremos o risco de nos tornarmos jovens velhos, quando o plano de Deus é que nós chegássemos à altitude de velhos jovens. O jovem velho é aquele que, apesar da sua pouca idade, ele vive uma vida espiritual envelhecida, porque está corroída. Ele não está conseguindo prevalecer contra as oposições. E são muitas as oposições que se levantam contra a nossa vida espiritual. Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que vamos dormir, e até mesmo durante a madrugada, no nosso sono, há um combate feroz contra nós, liderado pelas trevas, cujo único objetivo é nos fazer desanimar. O único objetivo é nos vencer, nos fazer prostrar e nos contaminar de alguma maneira. Esta é uma realidade espiritual constante na nossa vida. E nós temos que estar muito atentos para essa realidade e, de uma maneira quase que cotidiana, precisamos buscar a renovação espiritual. Precisamos buscar o renovo espiritual. Precisamos nos dedicar a alcançar sempre uma renovação espiritual na nossa vida. Porque o preço será muito alto se nós não tomarmos o entendimento dessa necessidade. Se nós não batalharmos buscando essa renovação espiritual. Às vezes as pessoas fazem um conceito de renovação espiritual sob o prisma do batismo com o Espírito Santo, não é?
As pessoas costumam a crer que a renovação ela virá com o batismo com o Espírito Santo. Não, a renovação não virá com o batismo com o Espírito Santo. A renovação virá antes, depois do batismo. Ela sempre vai ser uma necessidade na nossa vida, por causa do nosso contato com as pessoas e com as trevas, o nosso contato combatendo o bom combate da fé. Nós enfrentamos todo tipo de oposições. Essas oposições se levantam para nos prostrar, nos desanimar, tirar a nossa vitalidade espiritual. É triste nós vermos às vezes pessoas saudáveis com o corpo físico, mas ao mesmo tempo prostradas espiritualmente. A quantidade de homens, de mulheres que ainda desfrutam de uma jovialidade, mas vivem prostrados, vivem desanimados e não reagem, não se opõem, não enfrentam essa situação do ponto de vista da palavra de Deus, e vão a cada dia entregando-se mais ao estado de prostração, ao estado de desânimo. Pessoas que são sérias candidatas a viverem de Rivotril, a viverem de medicamentos para combater depressão, combater insônia, combater todo tipo de sequelas, fruto de uma passividade, fruto de uma ausência do verdadeiro combate contra essa oposição que é constante na nossa vida, né? Às vezes até mesmo no louvor da igreja, a gente passa os olhos assim e já detecta no meio da igreja algumas pessoas desanimadas, pessoas que são saudáveis fisicamente, mas não tem ânimo sequer para se pôr de pé, não conseguem louvar um hino de pé. Tem saúde para trabalhar, tem saúde para ganhar dinheiro, tem saúde para tanta coisa, mas vivem num estado espiritual de prostração e o pior, sem reagir. Sem reagir. Sem reagir. Isso é muito triste. É muito triste. Porque o desânimo, ele atrai desânimo. O desânimo, ele atrai prostração. Um crente fraco espiritualmente, debilitado espiritualmente, ele é sujeito a qualquer ataque satânico. Um crente que não tem força espiritual, que não tem energia espiritual, pouca diferença ele tem no que diz respeito à sua vulnerabilidade de um ímpio. Pouca diferença, muito pouca. Não é raro você encontrar crentes atingidos por Satanás como se fossem ímpios. Por quê? Prostrados estão debilitados, não de uma semana, não de um mês, de anos a fio. Pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, mas frequentam a igreja no mundo espiritual, estão indiferentes ao que acontece na igreja. Estão indiferentes ao louvor, não reagem ao louvor, não adoram com o coração, não reagem à palavra. Pode pregar de Gênesis a Apocalipse, para a pessoa é a mesma coisa, ela não reage a nada. Aquela palavra não vai alterar em nada a sua vida. No próximo culto continuará desanimada, no próximo dia que acordar pela manhã vai continuar desanimada, não para ganhar o dinheiro, mas para o mundo espiritual. E isto é uma realidade triste. Tem destruído pessoas, tem destruído famílias, tem causado estragos no meio de famílias. Porque famílias que Deus chamou o marido para ser rei, chamou o marido para ser sacerdote,
chamou o marido para ser um profeta dentro da casa, e na verdade o marido é um nada espiritualmente. É um nada espiritualmente. Aí Deus tem que levantar a esposa para ela se tornar cabeça, por ausência de cabeça, porque a cabeça está acomodada, porque a cabeça está preguiçosa, porque a cabeça está deprimida, e a cabeça vai sendo destruída, e o lar fica vulnerável. A mulher acaba se desincumbindo de uma tarefa para a qual Deus não a criou. A mulher acaba tendo que fazer o papel dela ao qual Deus a criou, e fazendo o papel do cabeça, porque não há cabeça. Porque há um marido, mas não há um sacerdote que não leva as necessidades da família perante Deus. Não há um profeta que pregue a palavra de Deus dentro daquela casa. Não há um rei que tome as decisões do lar. Tudo fica no colo da esposa. Aí Deus é obrigado a transformar a esposa num ser quase que sobrenatural, sobre-humano. Tudo por quê? Porque aquele líder da casa abandonou a liderança, abandonou o reinado, abandonou a condição de profeta, abandonou a condição de sacerdote, e do mundo espiritual é um morto espiritual, é um doente espiritual. O que ele não sabe, ou se isso acontecer com a esposa, o que eles não sabem é que a família está vulnerada. Eu louvo a Deus pelas mulheres que, tendo o marido desse jeito, se transformam em colunas do lar. Eu conheço algumas aqui. Tá? Se não são as mulheres dentro do lar, o diabo já tinha destruído tudo. E eu louvo a Deus por essas mulheres. São verdadeiros seres sobre-humanos, sobrenaturais, porque tem que dar conta das suas tarefas, tem que lutar contra as suas fraquezas, tem que lutar contra os seus desânimos, tem que lutar e ainda carregar uma trouxa de roupa pesada, ainda carregar um fardo pesado de um homem que é jovem, mas é espiritualmente velho. Eu admiro os homens velhos que são jovens espirituais. Eu admiro homens de 60, já entraram no estatuto do idoso, 70 anos, que têm dinâmica no mundo espiritual, trabalham no mundo espiritual, fazem o diabo pagar preço no mundo espiritual, lutam contra Satanás no mundo espiritual. Para Deus eles são jovens. São velhos de idade, mas jovens espirituais. Agora o triste é o contrário. Quando as pessoas se mostram para Deus muito saudáveis, mas para ganhar dinheiro, para trabalhar, para alcançar o seu objetivo material, e no mundo espiritual não fazem a mínima diferença. São velhos, acabados, arruinados, prostrados, estão dormindo no sono da indolência. Veja, todos nós enfrentamos. É preciso reagir. Veja bem, é preciso reagir. O que vocês enfrentam, eu também enfrento. O que eu enfrento, vocês enfrentam. A Bíblia diz que tudo que vocês estão passando, todos os irmãos no mundo passam. A Bíblia diz que tudo que eu possa passar de dificuldades, todos passam identicamente. Todos nós sofremos de todos os lados. É maldade vinda por todos os lados. Dá vontade de fugir do YouTube, da internet, de um jornal, porque é só maldade, barbárie, crueldade, cinismo, hipocrisia, falta de amor. É tudo nos atacando para nos desanimar.
Um mundo piorando a cada dia. Não vejo nada melhorar. Nada melhora. A prostituição só cresce. O tráfico de mulheres só cresce, nunca diminui. O tráfico de crianças só cresce. O roubo só cresce. O homicídio só cresce. Tudo isso para quê? Para nos desestabilizar. Desestabilizar a igreja. Mas ainda não é um problema para Deus. O problema para Deus é quando eu desestabilizar. É quando você desestabilizar. O problema para Deus é o crente que se põe sentado porque ele está desestabilizado. Ele se põe preguiçoso porque está desestabilizado. A mulher jovem que está na flor da idade, mas que não produz nada para Deus, está esterilizada. Parece que roubaram-lhe o útero e provocou esterilidade. Homens que parece que perderam os testículos, se tornaram estéreis para Deus. Aí é triste o problema. Por isso nós precisamos pregações sobre renovação espiritual. Precisamos entender que há áreas da nossa vida que nós precisamos refletir sobre ela. Vou falar de várias áreas aqui e cada um de vocês vai julgar a você próprio, não sou eu. Lembre-se que maior é Deus para te julgar. Então é necessário que vocês ouçam a pregação e reajam a ela. Reajam à mensagem. Deus vai estabelecer que áreas na vida de vocês que vocês precisam agora tomar o termômetro. Tomar o termômetro dessas áreas. Nesse termômetro está, ou você é sal da terra e ainda é sal da terra, ou não é mais. Ou você é luz do mundo, ou não é mais. Nós fomos chamados para iluminar o mundo, mas será que a nossa luz está brilhando ou está tudo apagado? Porque não adianta ser crente nominal. Não adianta ser crente de forma a satisfazer uma nomenclatura. É preciso ser crente de essência, um cristão de essência. Uma nova natureza, uma nova criação gerada. E como é que nós vemos se essa nova criação está ainda com vida? Se nós permanecemos com a nossa luz brilhando. Porque se deixarmos o desânimo, se deixarmos essa quantidade de situações que nos rodeiam, nos afligir a tal ponto de nos prostrar, somos crentes nominais. Como existem católicos nominais? Eu era um católico nominal. Como existem judeus nominais? Pessoas que dizem que são, mas só por um nome, mais nada. Não são coisa nenhuma. Não são nada. E assim há muitos cristãos, são cristãos coisa nenhuma. Já apagaram, a luz já apagou. Eu não posso, a responsabilidade é minha. Eu não posso deixar a luz de Deus apagar na minha lâmpada. Por que aquelas 5 virgens foram rejeitadas? Em Mateus 25. Por quê? A luz apagou. E elas nem estavam aí. Estavam preguiçosas na comunhão com Deus. Acomodadas. Completamente desmotivadas. Não sentiam nenhuma necessidade de brilharem. Mas como não? Se Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo... Ele disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e luz que se preza tem que brilhar. Tem que brilhar. Não pode viver apagado. Apagado na hora da palavra, apagado na hora do louvor, apagado na vida espiritual. Não tem projeto nenhum, não tem plano nenhum, não tem sonho com nada. Todos os sonhos estão circunscritos a uma profissão lá fora, a um dinheirinho que ganha lá fora, a comprar alguma coisa lá fora, mas no mundo espiritual, apagado.
No mundo espiritual, o sal que não salga. O que é que Jesus disse sobre o sal que não salga? Que só serve para jogar fora. O sal insípido, ou seja, que não tem poder de salgar, serve para nada. Tu vai botar no arroz, botar no feijão, não vai salgar nada, porque ele perdeu a salinidade. Ele perdeu a capacidade de salgar. Quem é esse sal? É o crente que não salga. É o crente que não funciona como crente. É o cristão que está apagado. É o crente que só é luz do mundo de nome. Só é sal de nome. É uma nomenclatura que ele acha que vai viver assim na presença de Deus e que vai chegar no céu. Deus não se agrada de tolo, diz a Bíblia. Vamos botar juízo na cabeça. E juízo espiritual. Espiritual. Nós fomos chamados para sermos frutíferos. Não para nos tornarmos estéreis. E eu me torno estéril na medida em que eu cedo à tentação de me deixar dominar pela preguiça. Está pensando que a preguiça também não me acomete? Você está pensando que a luta também não me tenta jogar no chão, prostrar, me fazer desistir? É o tempo todo a luta. Mas por que uns cedem e outros não cedem? Por que uns enfrentam e Deus dá vitória e outros... Porque outros resolvem se entregar. Estão como que inebriados pelo mundo material. Só funcionam para o mundo material. Só funcionam para o mundo natural. A única funcionalidade deles é para o mundo material. Para Deus não tem funcionalidade. São estéreis. Perderam os testículos. E as mulheres perderam o útero. Arrancou-se o útero com tudo. Ficou vazia. Ficou uma mulher oca no mundo espiritual. Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode. Sob pena do diabo prevalecer e produzir uma tragédia na tua família, uma tragédia na tua vida. O cansaço é natural. O desânimo no meio de algumas lutas, ele é natural. Tudo isso Deus compreende. Jesus se cansou aqui. Ou tu acha que ele nunca se cansou? Ele era humano. Ele também sofria do cansaço. Quantas vezes ele estava exausto das multidões e ele fugia para os montes porque ele queria ficar só. Ele estava exausto. Não era exausto da obra. Era exausto na obra. Eu não sinto exaustão da obra. Eu sinto exaustão na obra. Tem dia de eu chegar em casa, só Deus sabe como eu chego. Entenda em nome de Jesus Cristo. E isso vale para a vida de vocês. Isso não é especialidade na minha vida, porque eu sou pastor. Na vida de vocês é a mesma coisa. Há dias na vida de comunhão de vocês com Deus que só o Senhor pode te sustentar. Muitas vezes você não tem força para orar. Tu não tem força para abrir a boca. Você dobra o joelho e fica em silêncio. Porque não tem mais energia espiritual. É como se a bateria descarregasse. Mas qual é a tua diferença para as demais pessoas que se entregam? É que você não se entrega. Você vai procurar de alguma maneira reagir. E essas pessoas, elas se entregam. Se entregam com uma facilidade impressionante. E eu preciso falar isso de uma forma bem dura. Para quê? Para que a pessoa desperte. Porque senão o diabo vai produzir tragédia. Ele encontra a brecha, ele encontra a entrada, ele encontra a porta aberta. Ele encontra a pessoa indefesa. Pessoa sem energia, sem poder,
sem unção, perde tudo, apagou tudo. Um crente apagado. O crente apagado, ele é tão vulnerável quanto o ímpio. Não tem diferença nenhuma. Apagou. Por isso que a Bíblia diz: não apagueis o espírito. Capítulo 5 de Tessalonicenses: não apagueis o espírito. Mas tem gente que não entende isso. Faz força para apagar. Faz força para apagar. Se entrega. Cuidado. Cuidado quando você começar a ter sinais disso. Sinal disso qual é? A igreja de pé, você está sentado. O que você está esperando? Um sinal maior? O sinal é você mesmo. Você pode ficar sentado? Pode, tem problema. Está com alguma doença, alguma enfermidade? Sei lá, está com uma dor no ciático. O ciático prendeu a perna não consegue mais esticar. Alguma razão. Ou perdeu a mãe, perdeu o pai, está deprimido, com uma razão justa. Agora, o que é que justifica, culto após culto, você ficar sentado? O que é que justifica não ter prazer para adorar? Não ter prazer para louvar a Deus? Não tem nada que te obrigue a ficar de pé, entenda. Não é liturgia isso. Mas isso mostra para você que você está apagado. E que Deus não está feliz com isso. Deus não está feliz com isso. Deus quer ver ânimo. Deus quer ver alegria. Onde é que está a alegria da salvação se eu não consigo abrir a boca para glorificar Deus? Aonde que está a miserável da alegria? Do ponto de vista bíblico e da realidade espiritual, a alegria da salvação é razão, é motivo para o nosso enlevo espiritual. Examina a alegria da tua salvação. Percebe que às vezes você não está dando a mínima para ela. Você não sente alegria nenhuma em ser salvo, em ser salva. Isso aponta para quê? Para uma vida de depressão espiritual. Ou para uma vida de acomodação espiritual. Entenda em nome de Jesus. Toma o termômetro. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, diz a Bíblia. Toma o termômetro da alegria da salvação na tua vida. Quando Davi pecou com Betseba e Natã lançou em rosto o pecado dele, a primeira coisa que ele perde é a alegria da salvação. Ele achou que ia ser condenado. Natã virou para ele e falou assim: olha, Deus vai te poupar. Ele tinha tudo para ser condenado. Ele se tornou um assassino. Assassino dos melhores amigos dele. Preparou emboscada para o camarada ser morto, para ele tomar a mulher do cara. Meu Deus. Ele mesmo, quando tomou consciência, ele falou: estou morto. E mesmo Deus não o matando, ele perdeu a alegria da salvação. Por isso é que eu li para vocês o Salmo 51, é Salmo de Davi, onde ele diz: Senhor, me dá a alegria da salvação. Ele tinha perdido. Verifica, faz esse teste no teu coração, verifica se você está como Davi, por alguma razão, ou por algumas razões na tua vida, não sei. Você está com o corpo na igreja, mas não sente a alegria da salvação. É você quem vai julgar. É você quem vai detectar. Porque uma vez detectando, qual é o conselho de Deus e da palavra de Deus? Reage. Reage. Não se entrega. Davi não se entregou. Ele não se entregou. Ele caiu de joelhos.
ficou prostrado diante de Deus, dizendo: Deus, apaga a minha iniquidade, apaga os meus pecados. Eu vou apagar teus pecados, Davi, eu vou apagar tuas iniquidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tu vai suportar as consequências dele. Eu não vou te poupar das consequências do teu pecado. Porque tu desobedeceu minha lei, tu desobedeceu minha palavra, tu fez pouco caso da minha Bíblia. Cuidado quando você fizer pouco caso da palavra de Deus. Você não está fazendo pouco caso da palavra do homem, da palavra do Deus soberano. Entenda, esse jogo não vai ficar 0-0, nem 1-0 para você. Vai pagar as consequências. Davi pagou. E a Bíblia diz o quê? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu isso. Ele percebeu que Deus roubou dele a alegria da salvação. Ele era um filho de Deus? Era. Estava salvo por Deus? Estava, Deus o perdoou. Mas cadê a alegria de ser salvo? Cadê a alegria de você ser crente? Se você tivesse mais alegria, tu adorava mais, cantava menos. Os crentes cantam demais e louvam de menos. Cantam demais e adoram de menos. Por isso que às vezes eu fico atribulando a equipe de louvor: tira esse hino aqui, tira aquele ali, não tem Deus nessa história não. Vamos parar de adorar a criatura. É uma luta travada. Por quê? Porque cantar é fácil. Basta ter as técnicas para cantar, para tocar. O difícil é adorar. E como é que eu vou adorar a criatura? Deus não me chama para adorar a criatura, Deus me chama para adorá-lo. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adorem a Deus e adorem a Deus. Não é adorar a criatura, não é adorar o homem. Entenda. É muito fácil tocar, é muito fácil cantar. Lá no mundo tem homens, nossa, de uma capacidade absurda em canto e em tocar com maestria. Mas não são adoradores. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não adoramos. Estamos cantando. Às vezes você está aí de pé na cadeira, mas está cantando, o coração não está funcionando. Você não está sentindo nada. Então você está cantando, não está adorando. Isso não é louvor. Isso é canto. Igual o Roberto Carlos quando fez o Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está sentindo nada. Está sentindo nada. O povo que cantou esse negócio do mundo sentia coisa nenhuma. Porque não era adoração. A nossa diferença para o mundo não é que a gente cante, porque aí estamos iguais ao mundo. A nossa diferença vai acontecer quando o nosso coração for empregado na música. Quando nós fecharmos os olhos ou de olhos abertos e Deus perceber que nós estamos sentindo a letra da música, sentindo a palavra da música. Por isso é importante escolher bem as músicas, por causa das mensagens das músicas. Para não virar canto, para não virar música simplesmente. Nós precisamos adorar. Entenda. Na hora do louvor da igreja, na hora que você estiver em casa adorando a Deus, mas adore com o coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. É com o coração. Examina a alegria da salvação. Se você examinar e ver que você não tem mais a alegria da salvação, então hoje é dia de conserto. Deus te trouxe aqui para conserto, porque Deus quer te renovar espiritualmente. Agora Deus, veja bem, Deus te deu o poder de você aceitar o que Ele diz ou jogar no lixo. Ele deu esse poder, chamado livre-arbítrio. Por isso Jesus disse que nós somos semideuses, porque nós temos o poder de rejeitar o próprio Deus. Deus pode falar, no próximo culto você reage ou eu reajo do mesmo jeito.
Esse é o problema de Deus. É o nosso eu, o nosso ego. Deus tem que lidar com o nosso orgulho. Mas cuidado em nome de Jesus. Se você não quer ver tragédia na tua vida, se você não quer ver o diabo reinando, se você não quer ver os demônios te precipitando, reaja. Não abre brecha, porque a brecha começa pequenininha e ela vai alargando, ela vai crescendo. Tem que reagir. Tem que reagir. Você é vivo. Você não é morto. Você não é defunto. Defunto não reage. Você mete a faca no defunto, ele não reage. Espeta ele com agulha, ele não reage. Entenda, você não é defunto. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. O seu corpo é um corpo vivo. Se o corpo de Cristo é vivo, você é parte do corpo, você tem que reagir. Tem que reagir. A palavra não pode entrar por um ouvido e sair pela outra orelha. Não pode. Você tem que reagir a ela. Você tem que tomar consciência. Eu perdi a alegria da salvação. Pronto. Você já tem um motivo nessa noite para orar ao Senhor. E pedir a Deus que Deus remova esse obstáculo. Porque ele é um obstáculo que estava na vida do rei Davi. Fruto de pecado. Não sei na tua vida, eu conheço na minha. Na tua eu não sei. De repente, pai, é fruto de alguma outra situação que te entristeceu. Mas vai te entristecer até quando? Isso aconteceu com Josué, capítulo 1. Deus disse: Josué, põe-te de pé, levanta. Chega com esse chororô aí de Moisés morreu. Parou, acabou. Acabou o luto. Entendeu o que é morreu? Morreu é morte. Foi. Tu vai a ele, mas ele não vem a você. Parou, chega de chororô. Põe-te de pé. Foi assim que Deus tratou com Josué. Tem que reagir. Não pode ficar sucumbido numa tristeza, deprimido dentro de uma tristeza. Daqui a pouco está dependente de um remédio, começa com tarja vermelha, vai para tarja preta, daqui a pouco vai para a morte, aí vira defunto. Por quê? Porque enquanto vivo não quis reagir. Tem que reagir. Renovação espiritual é isso, você saber, bom, primeiro elemento da renovação espiritual que eu tenho que raciocinar é verificar se eu ainda sinto a alegria da salvação. Cada crente precisa sentir a alegria de ser salvo. Você pode não ter nada. Há pessoas nesse mundo que não têm nada em termos patrimoniais, em termos de dinheiro, mas a alegria da salvação delas supre tudo. Tu entra no barraco delas, pode não ter nada na geladeira e elas estão rindo de orelha a orelha. Há pessoas que agora não tem nada para comer, nada para dar para seus filhos, mas estão louvando a Deus, adorando a Deus, na beleza da santidade dele. Por que tu está deprimido? Por que está esculhambando com a tua vida espiritual? Não precisa de diabo para destruir tua vida espiritual. Você mesmo pode estar destruindo. Para de destruir a vida espiritual. Reage. Tu está vivo. O corpo de Cristo é vivo. Tem que reagir. Não pode se entregar. Não pode se entregar. Entenda em nome de Jesus. Você tem certeza da salvação? Esse é o segundo elemento que tem que ser verificado. Você tem certeza da salvação ou você tem dúvida sobre a tua salvação? Porque se tiver dúvida sobre a salvação, pronto, aí uma das razões que não te permite adorar a Deus, só cantar. Está aí uma das razões que te entristece. Você chegar na igreja, entra na igreja e todo culto e fica com a dúvida corroendo o teu cérebro, corroendo a tua alma, corroendo o teu espírito.
Será que eu sou salvo? Será que Deus me perdoou? Será que isso? Será que aquilo? Define essa situação, Deus está dizendo. Bota o capacete da salvação. O que tu acha que é o capacete da salvação lá na armadura de Efésios capítulo 6? É a certeza da salvação. Colocar o capacete significa proteger a tua mente, proteger a tua consciência, proteger a tua alma de quê? Da dúvida da salvação. Porque se a dúvida entrar no teu cérebro, se a dúvida entrar na tua alma, se a dúvida entrar na tua consciência, vai te prostrar, vai te desanimar. Todo mundo vai adorar e você vai no máximo cantar, igual a múmia de boca calada. Deu para entender? Não tem alegria. Depois que perde a alegria, perde a certeza da salvação, vai perdendo tudo. Todas as colunas vão sendo destruídas. Todas as colunas vão sendo aniquiladas. É você quem tem que aferir essas coisas. É você quem sabe se você tem a paz. Há crentes que não têm paz. Se não tem paz, tem algum problema. Porque o crente verdadeiro, ele tem paz no meio da guerra. Se ele estivesse agora lá na faixa de Gaza, ele tinha paz. Se ele estivesse em Jerusalém, com 1.000 e tantos, 2.000 foguetes voando contra Jerusalém, ele ia ter paz. Por quê? Porque Jesus falou: vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Lá no mundo, o cara para ter paz, ele não pode ter guerra. Qualquer guerrinha na vida dele pira. Ele só tem paz se não tiver guerra. Agora na igreja, o crente verdadeiro, tu não tem noção das lutas que ele passa e ele tem paz no meio das lutas. Você não tem noção dos riscos que ele corre. Você não tem noção da fúria de Satanás para destruí-lo, para matar o filho dele, a filha, a esposa, aniquilar com o casamento dele. Miríades de demônios com sede e fome para destruir aquele crente, destruir a família, matar os filhos, e ele tem paz. Ele sabe disso e tem paz. Agora, vai entender um barraco desse. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele não seria o príncipe da paz se ele desse paz como o mundo dá. Não. Há períodos que você não tem guerra? Sim, há períodos que você não tem guerra e tem paz. Mas ele te dá paz em meio à luta, em meio à tempestade. Basta você olhar para trás na tua vida, ver quantas tempestades você encarou e você nunca descabelou. Você nunca se agarrou nos cabelos e puxou os cabelos, começou a falar um monte de besteira, um monte de asneira, um monte de palavrões como o mundo fala? Não, nenhum momento. Nenhum momento. Você se acalmou crendo que maior é aquele que estava em você do que aquele que está no mundo. Isso é paz. Jesus disse: não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que você tem, o mundo não pode ter. Por quê? Porque rejeitou o príncipe da paz. Será que isso não te alegra? Você pode estar passando pelo que for, mas você vai passar numa paz ininteligível, inimaginável. Não dá para medir na altura, profundidade, comprimento, largura. É imensurável a paz que o crente tem em meio à peleja. Quantos momentos de luta na minha vida e na tua vida, em meio às lutas nós não víamos luz no final do túnel? Quantas lutas você e eu, nós já tivemos? Eu perdi a conta já.
Lutas que no meio delas eu falei, bom, Jesus, vamos agarrar um no outro e vamos descer o buraco junto, não estou vendo saída. E ele mostrou que ele era Deus. E ele mostrou que ele era Deus. Quantas vezes ele já fez na minha vida e já fez na tua? Porque ele é o príncipe da paz. Nenhuma luta que tu esteja passando surpreende a ele. Ele é presciente, ele é onisciente. Ele não se surpreende com nada na tua vida. Não há nada que o diabo pense que ele não saiba. Não há nenhum plano de Satanás que ele não conheça previamente. Não há nenhum pensamento na mente de nenhum demônio que ele não conheça com muita antecedência. Nada. Ele não pode ser surpreendido por nada. Então por quê? Por que tanta má vontade, tanta depressão espiritual? Eu não estou falando de depressão física, psicológica, estou falando de espiritual. Espiritual. Acaba com isso em nome de Jesus. Reage a isso. Compreende. Examina as tuas forças para enfrentar as lutas. Você não pode estar cansado das lutas. Você pode estar cansado na luta. No meio da luta você pode estar exaurido. E é Deus quem vai renovar as tuas forças. Você vai subir com asas de águia. Essa é a promessa de Deus, renovar as tuas forças. É Deus quem renova as tuas forças. É Deus quem renova o teu ânimo. Mas é necessário querer. Quantas vezes o sujeito era cego? Jesus chegou para ele e disse, o que tu queres que eu faça? Porque Jesus queria saber o que ele queria. Porque de repente, aquela condição estava dando grana para ele. Ele podia não se interessar em nenhuma cura, não. Isso é possível? Era. Jesus sempre perguntava, o que você quer? Deus está te perguntando, o que você quer? Por que você não fala para mim o que você quer? Mas há pessoas que não querem nada. Querem a rebeldia. Querem a rebelião contra Deus. Querem a rebelião contra a palavra. Querem continuar no erro. É o eu inchado, é o ego inchado. Querem continuar a fazer coisa errada. Cuidado, você está desafiando o próprio Deus. Deus não está se agradando com tanta tristeza. Sempre no mundo espiritual. Tem alegria para ver a seleção. Tem alegria para ver o Flamengo jogar. Consegue ter alegria até para ver o Vasco jogar. Não é? Tem gente que consegue. Eu, como vascaíno, não consigo, não. Mas tem gente que consegue ter alegria vendo o Vasco jogar. Isso aqui é uma super alegria. Mas não tem alegria na igreja, não tem alegria na obra. Não tem alegria no reino. Não tem alegria na adoração. Uau, isso precisa mudar. Deus não está feliz com essa situação. É preciso ter humildade e pedir a Deus, Deus, eu preciso de um renovo essa noite, Senhor. Tem muitas áreas da nossa vida que nós temos que receber o toque do Espírito Santo e Ele nos renovar. Uma delas é a área das nossas energias. O Espírito precisa renovar as nossas forças constantemente, porque elas se esgastam, elas se esvaem. Elas se esvaem. É muita luta que nós temos. E eu não nego nisso. É muita luta que o crente passa. Mas sem luta não tem derrota nem vitória. Até para ter vitória tem que ter luta. Entenda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que Deus está dizendo? Não vai faltar nem luta. Tem gente que é caolho, né? Só olha para esse versículo de uma maneira. Mas Deus está falando das duas. Não vai faltar luta, não. Nada me faltará. O nada inclui luta, não inclui problema, inclui tudo ali dentro. Não é só bênção, não. Entenda.
Compreenda a palavra de Deus. O Senhor Deus está dizendo: olha, o que você passa, todos estão passando. Uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos estão passando. Deus precisa e Ele quer renovar as nossas energias, recarregar as nossas baterias espirituais. É isso que se chama renovação espiritual. Renovação espiritual é quando você vai pegando esses pontos da tua vida e vai verificando o que está abatido, o que está desanimado, em que você está agindo numa atitude automática, piloto automático. E o que é de coração? O que é por religião e o que é por devoção? Entenda, verifica. Todas as áreas da nossa vida, às vezes, elas precisam ser verificadas. Como é que está a medida da fé? Como é que está a medida da fé que Deus te deu? Deus te deu, te gerou com uma medida de fé. Como é que está? Ela está uma medida aquém daquilo que você precisa? Então, muito bem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então Deus está mostrando para você: quer uma medida maior? Vá falar a palavra e ouvir a palavra. Ouça bastante a palavra. Leia a Bíblia em voz alta, para que os teus ouvidos ouçam a palavra. Entenda, para que você cresça na fé. Tem que observar todos esses pontos. Eu não posso ficar falando de todos, vou levar horas aqui falando de todos. Você que tem que verificar em que na tua comunhão com Deus há desânimo. É a fé que está em crise. A dúvida cresceu. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou alcançar? Antes de você ter fé, tu tem que ter esperança. Antes de você ter fé, tem que ter esperança. Você tem que estar com a esperança fortalecida. E depois é que vem a fé. A fé vem além da esperança. Com a esperança, você diz: eu creio que Deus vai me dar. Isso é esperança. Enquanto você tem esperança, você não chamou as coisas que não são como se fossem. Você só agiu com esperança. Você crê em alguma coisa que Deus vai fazer. Isto não é fé, é esperança. Quando é que a esperança deixa de ser esperança para se transformar em fé? Quando você diz para Deus em oração, depois de pedir aquilo que você precisa, diz para Deus: obrigado, Senhor. Eu tomo posse agora. Eu te agradeço agora, Senhor. Porque a tua palavra diz: seja todo homem mentiroso e tu verdadeiro. A tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu te dou graças agora. O que é que tu vai fazer agora? O que é que tu já está fazendo agora? Você está chamando as coisas que não são ainda como se já fossem. Isso é fé. Cuidado para você não confundir a fé com a esperança. A esperança não te leva a muita coisa. Deus não tem um versículo na Bíblia prometendo abençoar alguém só porque tem esperança. Deus não quer que você tenha só esperança na palavra dele. Deus quer que você tenha fé. Fé. Deus quer que você creia que ele é verdadeiro. Se você encontra alguma palavra na Bíblia, alguma palavra de Deus, que confirma que aquela bênção é teu direito, ora, pede e começa a dar graça. E começa a agradecer. E não para de agradecer até a hora que essa bênção se manifestar. Entende o que é fé? Isto é fé.
Então veja como estão tuas forças espirituais, veja como está a tua fé. Veja em que você está sendo pesado na balança e é encontrado em falta. Veja qual é a razão, especifica qual é a razão que te leva à prostração, que te leva ao desânimo, que destrói a tua garra espiritual, que destrói a tua determinação espiritual, que anula a tua fé. Descobre o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo, é descobrir qual é a razão, qual é a motivação do desânimo. Entenda, não pode continuar dentro de um processo de esfriamento espiritual, porque o final desse processo é apostasia. O final do esfriamento, o início é o desânimo, é o desencanto. Só que isso é um processo que vai endurecendo. E o final dele, a Bíblia diz, é você apostatar da fé, negar o próprio Jesus. Em nome de Jesus, não faça isso. Não fica brincando de distância com essa apostasia. Reaja antes. Reaja bem antes. Deus quer restaurar o ânimo aqui dentro. Deus quer restaurar a alegria da salvação. Deus quer restaurar a certeza da salvação. Deus quer restaurar a paz naquele que não tem paz. Deus quer restaurar a energia espiritual, o vigor espiritual. Para de se entregar. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da luta, a tua força é pequena. Não pode se mostrar frouxo. Não te mostre frouxo. Entenda, as promessas de Deus para você são enormes. Tu carrega o Espírito de Deus dentro de você. É o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Por que vai levar uma vida de crente desanimado? Por que leva uma vida de crente apagado? Por que vai levar uma vida de crente que não brilha? A luz apagou, o azeite desapareceu, a lâmpada não tem mais. Por quê? Qual é a razão? Deus está perguntando. Até quando? Até quando essa preguiça? Até quando essa vida espiritual monótona? Não tem projeto, não tem plano, não tem sonho no Evangelho, não pensa para frente, não planeja nada. Deus te dotou da capacidade de sonhar. Deus não te fez um macaco. Deus não te fez um animal irracional. Os animais não sonham. Os animais talvez eles não tenham planos e projetos, não é? Não sou psicólogo de cachorro para saber, mas com certeza você é uma pessoa, um ser humano dotado da capacidade de sonhar. Deus te capacitou da capacidade de sonhar. Um homem que não sonha é um ser morto. Uma mulher que não sonha, ela está morta, só não descobriu ainda. Ela está morta, tem nome de crente, mas não é. Tem nome de salvo, mas não é. Não está. Entenda em nome de Jesus Cristo. Tem que ter vida em si próprio. Tem que reagir. Tem que sonhar, tem que planejar. É necessário que você olhe para o amanhã. O que você tem no amanhã planejado? Qual é o teu plano para o amanhã? Qual é o teu plano para o ano que vem? Qual é o teu plano para daqui a uma década? Pensa grande. O teu Deus é um Deus grande. A Bíblia diz que Ele mede o universo a palmo. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. É o Espírito do Todo-Poderoso. Foi esse Espírito Santo que abriu o Mar Vermelho. Foi esse Espírito Santo que afogou nas águas do Mar Vermelho todo o exército de Faraó. O santo que conduziu o povo pelo deserto 40 anos. Foi esse Espírito Santo que fez abrir o Rio Jordão. Foi o Espírito Santo que usou para tantos milagres Elias, usou Eliseu, sustentou Davi como guerreiro das maiores guerras e sempre vitorioso, nunca perdeu uma guerra nessa terra. Foi o Espírito Santo.
Foi o Espírito Santo que deu todo o dinheiro, toda a ciência, toda a sabedoria. Ele deu todo o poder para Salomão. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou através de Jesus aqui 3 anos na terra, operando milhares e milhares de milagres, todo tipo de milagres. Foi o Espírito Santo que operou milagre por Paulo, por Pedro, por João. É esse Espírito que está em você. É esse Espírito que habita em você. Ele está dentro de você. Você é a morada dele. Por que o desânimo? O mundo não tem. Você tem, mas o mundo não tem. Entenda, por que desanimar? Por que não sonhar? Por que não ter projeto? Por que não ter plano nenhum? Por que viver um dia igual ao outro? Por quê? Por que não adorar? Por que não pregar a palavra? Por que não testemunhar da salvação? Por quê? Como é que você vai conseguir testemunhar da tua salvação se você mesmo tem dúvida da tua salvação? Como é que você vai testemunhar e vai convencer um ímpio lá fora com a tua salvação se você não tem a alegria da salvação? Como? Como? Entenda em nome de Jesus. Deus não quer o teu mal com essa palavra. Ele só quer o teu bem. Você entristece Deus com cara de desânimo, com essa cara de sargento mal-humorado, cara de delegado mal remunerado. Arranca essa cara em nome de Jesus Cristo. Bota um sorriso no rosto, bota um ânimo na cara. Em nome de Jesus, converte a cara, converte o rosto. É só tristeza, é só seriedade, é só rancor. Para com isso. Queixo duro. Abre a boca para adorar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Tira o desânimo da face, tira a tristeza da face. Ninguém vai se converter por teu intermédio com a cara rancorosa, com a cara dura, exalando enfermidade na cara, exalando tristeza, exalando decepção. Vamos exalar outras coisas maravilhosas. Vamos exalar alegria. Que as pessoas testemunhem de você, como a sunamita deu de Eliseu. Ali vai um homem de Deus, disse ela para o marido. Aquilo ali é um homem de Deus. Por quê? Porque ele não tinha essa cara. Ele não tinha esse comportamento. Ele não era um desanimadão. Ele não era um vencido, um derrotado. Entenda, ele tinha alegria da salvação. Ele tinha certeza da salvação. Ele testemunhava. O rio do testemunho do Pentecoste fluía do interior do ventre dele. E o Pentecoste ainda ia acontecer milhares de anos depois. Entenda. Tem que reagir. Tem que ter prazer em glorificar. A igreja aqui é pentecostal. Não fica imitando os crentes de queixo duro. Não imita. Abre a tua boca. Se alegra na presença do teu Deus. O Deus dessa igreja, Ele é de alegria. Ele quer alegria. Ele é Deus de gozo. Ele é Deus de paz, de alegria, de gozo. Entenda. Ele se alegra com a tua felicidade. Ele é Pai. Ele se alegra com a tua alegria. Não entristece Ele com o queixo duro, com cara de delegado mal-humorado, cara de sargento grosso, cara de promotor do crime. Entenda em nome de Jesus. O nosso semblante diz muito a nosso respeito. O nosso semblante diz muito sobre o que está rolando na nossa vida. O nosso semblante entrega o tempo todo. Não pensa você que as pessoas não estão sabendo, elas te enxergam. Quem tem o Espírito de Deus enxerga, porque o semblante mostra. É importante saber que face nós estamos exibindo, que face nós estamos
mostrando para as pessoas, por causa do testemunho. Deus quer restaurar em nome de Jesus Cristo. Deus quer restaurar a tua honra. Será que é pecado que está na tua vida? Será que é pecado? Se for pecado, segura essa. Deus quer restaurar a tua honra. Deus quer restaurar. Ele restaurou a honra do rei Davi. Ele restaurou a honra de Maria Madalena, prostituta, adúltera. Deus transformou aquela mulher numa santa. Ele disse para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? Foram embora, Senhor. Não te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que significa o vai e não peques mais? Significa: eu restaurei tua honra. Não importa o pecado que você tenha praticado ou queixo duro. Deus restaura a tua honra hoje aqui. Deus restaura o teu nome. Deus restaura. Põe alegria, porque Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Ele é bom, disse o Senhor Jesus. O jovem rico falou: bom mestre. Ele deu uma sapatada na cara do jovem rico. Para com esse bom aí, hipócrita, rapaz. Bom é Deus. Teu Pai é bom. O plano de Deus é restaurar o teu interior, restaurar teu nome, restaurar tua honra. Eu já tive momentos na minha vida do meu próprio pai se apiedar de mim com as seguintes palavras: isso deve ser uma sina na tua vida, porque eu já vi isso muito na minha família. Perder honra, perder o nome, perder tudo. Mas Deus deixou ele vivo o suficiente para ele ver que Deus estava na minha vida. Restaurou tudo. Restaurou tudo. Tudo. E aos 80 e tantos anos de idade, ele orou comigo aceitando Jesus, só eu e ele. Então ele viu esse Deus que está na tua vida. Ele viu. Mas eu, como filho, tive que escutar aquelas palavras. E olha, são palavras duras. Eu também tive períodos de desânimo, de frustração, de olhar o túnel assim, tudo escuro. Não vi uma luz no fundo do túnel, não vi uma saída. Não tinha janela, não tinha porta. Algumas vezes eu disse: eu estou completamente perdido. Eu ainda não conhecia Deus como eu conheço Ele hoje. Entenda em nome de Jesus. Não há nada que possa ter acontecido na vida de vocês. Não há nada que possa ter acontecido em qualquer área da tua vida que justifique o mau humor, que justifique ser um crente apagado nessa terra. Não viva apagado. Jesus nos chamou para brilhar. Jesus disse: olha, não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. Há crente que pega a lâmpada e põe debaixo da cama, para ninguém saber que ele é crente. Esconde a lâmpada. Não faça isso. Jesus deu um conselho diferente. Falou: olha, coloca no velador, coloca lá em cima da casa, para que todos que passem ao longe vejam a luz. Jesus está te dizendo: eu te chamei para brilhar. Eu não te chamei para você viver apagado. Meu Deus, olha para quantas pessoas, milhões que trocariam de vida contigo. Há milhões de pessoas na terra hoje que, se pudessem vir a você dizer: troca de vida comigo, está muito triste com a tua, então vive a minha. Há milhões que trocariam de cruz com você. É triste isso.
Conta-se a história de uma pessoa que estava triste demais com essa situação e disse para Deus: Deus, me dá a cruz de outro. Aí Deus falou: tá bom, tem um saco aqui cheio de cruzes, fecha os olhos, põe a mão aí, escolhe uma dessas cruzes. Aí ele pegou a cruz. Quando ele foi ler, Deus, me dá a minha de volta. Se a cruz que está na tua vida, ela está na tua vida, é porque Deus te fez com lombo suficiente para você aguentar a cruz. Não tenta largar a tua cruz. Carrega. Jesus disse: toma a tua cruz e me segue. Não queira trocar de cruz. Há milhões de cruzes que, se Deus te desse, você já teria se suicidado. Deus não te deu, deu para outros, que Deus fez com o lombo mais forte que o teu. E eles estão de pé com aquelas cruzes e adorando a Deus. E Deus que te poupou, dando uma cruzinha comparada com essas pessoas, pequenininha, você está desanimado, parou de brilhar, não produz nada, está sem testículo, sem útero, não adora, não serve, não tem prazer em fazer nada para Deus, produzir nada para Deus. Uau, tem que mudar essa realidade. Você é chamado para brilhar. Jesus disse que o sal, se perder, a salinidade, só jogando fora e queimando no fogo, disse Jesus. Isso é juízo eterno. Sal perdeu a salinidade, ou seja, era crente, perdeu a condição de crente, só serve para jogar fora e queimar no fogo, juízo eterno. Cuidado em nome de Jesus, não brinca com isso. Você está brincando com o destino eterno da tua alma, depois de ter recebido a salvação, depois de ter participado do dom da graça. Não faça isso, em nome de Jesus. Reaja.